Prezadas amigas, prezados amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Era uma sexta-feira. A noite fazia com que os ventos soprassem mais forte. Não obstante estarmos na primavera, nessa época. 17 de abril de 1857. Nessa oportunidade, a noite parecia derramar sobre o seu manto escuro envolvido pelas damas prateadas, que são as estrelas celestes, uma atmosfera de expectativa e de ansiedade. Porquanto, no dia seguinte, deveria acontecer um evento que marcaria o cenário internacional da cultura mundial, da cultura internacional. Nessa noite, o pedagogo francês, professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, tem dificuldade em conciliar o sono. A sua noite foi agitada. Embora fosse uma pessoa de caráter tranquilo, de comportamento pacífico, um indivíduo cujo comportamento era diamantino, tal era a sua discrição, a sua paz, a sua tranquilidade, não deixou de se furtar a uma espécie de ansiedade natural, de uma expectativa em relação aos acontecimentos que deveriam tomar lugar no dia seguinte. Por essa razão, o pedagogo francês passou uma noite mal dormida ou indormida, porque no dia seguinte ele deveria sair daquele local onde era a sua residência, que ficava na Passagem Santana, uma das transversais da Rua de Santana, que ficava no bairro da Ópera, em Paris, para se deslocar até o coração de Paris, na Grande Banlieue, na Livraria Danty, no famoso Palácio Real, ou Palácio Royal, ali mesmo, naquela livraria que tivera a oportunidade de publicar obras grandiosas da cultura internacional. Naquela livraria passaram-se obras filosóficas, culturais, da mais alta significação. Victor Hugo, Alexander Dumas, os grandes pensadores da cultura, da filosofia, tiveram a oportunidade muitas vezes de apresentar obras naquela livraria famosa. Ele, o pedagogo francês, deveria publicar uma obra sua, uma obra diferente. Por quê? Como pedagogo, educador francês, conhecido e reconhecido pela cultura mundial, a sua trajetória já era algo notável nos arraiais da ciência e da cultura. Ele já houvera publicado várias obras, desde aquelas que falavam a respeito da educação dos tempos modernos, desde aquelas que traduziram obras para o alemão, como era o caso da obra de Fénelon, que ele teve a oportunidade de traduzir do francês para o alemão uma vez, que não era apenas pedagogo, mas poliglota, sabendo dialogar, escrever em 5 idiomas, além do idioma nacional, o idioma francês. Pedagogo que houvera publicado uma tese de doutorado diante da Sociedade Científica de Arras, a tese a respeito da pedagogia dos tempos modernos, com a qual ele foi homenageado com um título e foi honrado com várias homenagens. Esse homem que passara e teve a oportunidade de, naquele momento, naquela sexta-feira, véspera do sábado conhecido, 18 de abril de 1857, passar em revisão pela memória, pelo pensamento, os acontecimentos da sua vida que culminaram naquele grande e fatídico dia. Ele houve a oportunidade de mergulhar no oceano da memória através do passado, para recordar-se desde a infância, quando seus pais
casal de católicos, magistrados franceses, que viviam na cidade de Lyon, mesma cidade que ele nasceu, aquela Lyon que no passado eram as velhas Gálias lugdunenses, e que na época do cristianismo primitivo, particularmente no século II, nos ofereceu vários mártires que deram a sua vida em holocausto diante do Império Romano na época. Essa cidade que esse menino, na época professor Rivaio, ainda menino, o jovem Rivaio, teve a oportunidade de ser encaminhado pelos seus pais, que acreditavam que o futuro do filho seria melhor desenvolvido na Suíça, em Yverdun, um cantão, um lugarejo que falava o idioma alemão, e que ali ele foi encaminhado ao castelo de um homem notável, Henrique Pestalozzi, que representava na época os ideais da pedagogia moderna. Esse homem notável que divulgou os métodos da educação da criança sob um prisma diferente, rompendo com os conceitos ancestrais de que a criança, como era então colocado desde a Idade Média, era um adulto miniaturizado, portanto receberia agora um tratamento diferente. E o professor Rivaio, na época menino Rivaio, foi para o castelo de Verdun e ali aprendeu e foi educado nos métodos pestalozzianos, não apenas conhecendo a outra doutrina tradicional, além do catolicismo que foi ensinado e orientado pelos seus pais, mas agora a religião protestante, herdeira da reforma de Lutero, porque Henrique Pestalozzi era protestante, possuía no seu gabinete uma Bíblia e tinha uma educação baseada também na moralidade do indivíduo, no seu respeito para com o próximo, na ética para com a vida e a natureza. E ele aprende as duas doutrinas religiosas, mas também se equipa dos ensinamentos de Pestalozzi e logo depois se fazendo discípulo direto. Porque vai dizer vários biógrafos, entre eles o notável Canuto de Abreu, que a partir dos 15 anos de idade, Rivaio já substituiu o mestre Pestalozzi nas suas aulas, na sua proposta educacional, menino precoce que o era, enquanto o mestre viajava pela Europa, divulgando os métodos pestalozzianos, ao lado de Froebel, que mais tarde criou o jardim de infância. O Fichte, o filósofo alemão, que também se rendeu aos pensamentos pestalozzianos, e o menino Rivaio se torna defensor da pedagogia de Pestalozzi, é educador mais tarde, aprende não apenas as lições da educação, mas também se doutora e se especializa em várias ciências da época, se tornando uma espécie de enciclopedista, porque se torna especialista em matemática, dando aulas em astronomia, em biologia e química, não obstante algumas referências sugerirem ter sido médico, muito provavelmente não se tornou médico, mas aprendeu algumas áreas da fisiologia, da anatomia, dando aulas nos institutos correspondentes a esse mistério, porque ergueu, inclusive mais tarde, quando sai de Verdun, e não volta para Lyon, a sua cidade de infância, mas vai para a capital da França, Paris, para erguer dois institutos, o Instituto Rivaio e a Escola des Arts, ambas para educar simultaneamente jovens e crianças à luz da filosofia de Pestalozzi, com 21 anos de idade apenas, se tornando um educador emérito, um estudioso, um pedagogo reconhecido. Mas, naquele dia seguinte, aquela sexta-feira, um sábado pela manhã, primavera em Paris, os ventos soprando suave, as flores que em uma relva luminescente e colorida ofereciam uma paisagem de plumas variadas ao parisiense, ao residente da capital luz, e ele deveria partir às 9h30 da manhã, preparar-se para o encontro estabelecido com a proprietária então da livraria, a senhora Melania, ou Melanie Danty, que era esposa do senhor Danty, o
dono da livraria, que houvera falecido recentemente. O senhor Danti, amigo seu, do professor Rivaio, pessoal, havia falecido. E ele, a partir das 11 horas da manhã, deveria se encontrar com ela, Melânia, e seu filho mais velho, que a ajudava na administração daquela instituição, daquela livraria. Ele passava ainda pela revisão na cabeça, pela tela mágica da memória, os grandes acontecimentos que culminaram naquela obra, que seria uma obra diferente. Diferente de todas as obras que ele publicara. Desde a gramática, a primeira gramática que ele publicou a respeito da conjugação dos verbos irregulares da língua francesa, a mais difícil conjugação de todas as línguas neolatinas. Mas também até passar pelo programa que ele fez, o primeiro programa da Universidade de Sorbonne, que ele pôde apresentar aos eméritos educadores, às obras de educação que ele publicou, aos artigos, aos periódicos, inclusive aos estudos que ele teve a oportunidade de compulsar e de se tornar especialista do chamado magnetismo. Uma ideia que estava na moda, chamando a atenção graças a uma tese que à época era vista como esquisitice de um lado e ciência de outro, firmada a partir de 1775 pelo médico de Viena, Franz Anton Mesmer, que foi a Paris para divulgar os seus métodos magnéticos. Esse magnetismo, que é uma espécie de indução, de irradiação do indivíduo, que chamou a atenção inclusive da corte de Luís XVI, sensibilizando várias personalidades, inclusive Maria Antonieta, que se submeteu aos métodos de Mesmer, revelando publicamente ter sido curada de uma enxaqueca crônica, graças à terapia de Mesmer. Essas ideias do magnetismo, chamado magnetismo animal, que mais tarde se tornou hipnose ou hipnotismo, graças ao magnetismo de James Braid e de outros que desenvolveu a área da hipnose, tão cara mais tarde à ciência da investigação psicológica e psicanalítica do final do século XIX. O professor Rivaio também se especializou nessa doutrina, nessa área, tornou-se magnetizador, mas ele lembra-se que foi a partir de movimentos e de fenômenos estranhos, insólitos, que a princípio, segundo a tradição cultural, chamou a atenção de Nova York, no condado de Rochester, em Hydesville, quando duas meninas pareceram escandalizar o mundo com forças estranhas que se movimentavam, que chamou a atenção e que passou mais tarde a ser reconhecido como uma força estranha, que através de cadeiras, de mesa e de batidas se comunicava com as pessoas, com as criaturas humanas, e que esse fenômeno estava chamando a atenção da Europa, particularmente de Paris, que era o centro cultural, o centro de ciência e de pensamento da cultura europeia em geral. Ali em Paris, essa ideia ficou em moda, a chamada les tables tournantes, as mesas girantes e falantes, graças a cujas reuniões as pessoas, através de mesas, cadeiras ou outros objetos quaisquer, poderiam comunicar-se ou estabelecer um código através do qual aquelas manifestações passavam informações especiais. O professor Rivaio, que estudava a eletricidade na época, eletricidade essa que era um conceito novo na ciência, porque à época a eletricidade estava sendo descoberta. Ele achou inicialmente que a eletricidade poderia talvez interferir na matéria inerte, nos corpos inanimados, fazendo-se movimentar, produzir barulhos, mas o seu amigo cientista e também magnetizador, o senhor Fortier, chama-lhe a atenção e diz que havia participado de uma reunião dessa ordem, e não apenas a mesa e a cadeira se movimentavam e produzia barulhos, raps, noises, uma tipologia, mas também uma comunicação inteligente, através de códigos especiais em que cada batida representava uma letra correspondente do alfabeto. Se podia ter informações essas que estavam acima do conhecimento de todas as pessoas presentes. Algumas dessas informações vinham em idiomas estranhos, idiomas arábicos, orientais, que as pessoas não tinham nenhum conhecimento presentes nas sessões. Ele, então, diante dessa informação, vai responder. Aí
estamos diante de uma coisa diferente. Porque a eletricidade não é inteligente e não pode pensar. Da mesma forma que uma cadeira e uma mesa não pode raciocinar. Porque todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente foi gerado por uma causa inteligente. A partir daí, a partir do mês de março, ou melhor, de maio, na última terça-feira desse mês, do ano de 1855, ele passou a frequentar a casa de uma senhora famosa que dava saraus em Paris, a senhora Claire Maison, que recebia várias personalidades, entre elas Honoré de Balzac e outras personalidades, como Alexandre Dumas, Victor Hugo, várias personalidades, inclusive Napoleão III, que ali também a visitava e participava de sessões. E essa senhora fantástica produzia fenômenos com várias personalidades, fenômenos ainda ignorados, cujo mecanismo era desconhecido. Ela recebe o professor Rivaio. Nessa terça-feira, ele anota em alguns cadernos, reunindo cerca de 55 cadernos totais, perguntas que ele deveria fazer. E a primeira pergunta se tornou famosa. És tu, mesa, quem fala? Era, portanto, o interesse intelectual de alguém que queria conhecer o mecanismo do fenômeno. E a mesa responde em código, surpreendendo as pessoas que não se interessavam em compreender o fenômeno. Era uma espécie de divertimento, era uma espécie de passatempo, de entretenimento, de espetáculo circense. Era uma espécie de ilusionismo, de prestidigitação, como era conhecido na época. E a partir dessa pergunta, a mesa responde: não é a mesa quem fala, quem responde, quem escreve. Somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra, os espíritos, a população humana que já morreu, mas que não se encontra inconsciente, que permanece viva, se relacionando com as criaturas humanas que estão no corpo material. A partir desse momento, ele começa a fazer as perguntas grandiosas da filosofia, da sociologia, da antropologia, das ciências em geral. Elabora várias questões para serem interrogadas, e a partir daí o fenômeno evolui das manifestações materiais às manifestações intelectuais, da mesa, mais tarde da prancheta, a chamada prancheta americana, ou Ouija, onde se colocava uma caneta, um lápis e uma ardósia adredemente preparada, e as pessoas colocavam as mãos e a caneta à mesa se movia com velocidade, naturalmente produzindo uma comunicação mais rápida. Mais tarde se percebeu que a mesma pessoa que era dotada desse magnetismo, dessa sensibilidade, de irradiar para que essas forças se utilizassem dessa energia para movimentar ali a caneta e escrever, poderia essa mesma pessoa, dotada dessa sensibilidade, tomar o lápis ou a caneta na mão e, impulsionado dessa mesma forma, fosse doando a mesma energia, escrever. Surgiria a psicografia, a chamada escrita indireta. Mais tarde, a mediunidade falante, como ele costuma dizer, a psicofonia e outras manifestações onde o fenômeno, agora, através dessas manifestações, poderiam transmitir informações muito mais rápidas, mais fluidas, e ele começa a conhecer essas pessoas dotadas de sensibilidade, médiums, é o nome que ele usa, do latim médium, aquele que está no meio, para ser o meio das comunicações entre o mundo concreto e o mundo invisível. A partir daí, ele conhece várias médiums, a maioria meninas de 14, 15 anos, que não tinham cultura, porque a mulher era proibida de frequentar os bancos escolares, as universidades. O máximo eram as prendas domésticas e aprender algum instrumento musical para tocar em casa, para entreter a família. Era proibido a mulher se escolarizar, ter acesso à cultura acadêmica. E aquelas meninas que na época eram crianças de 14 anos, porque não é a jovem de 14 anos atual, que eram desprovidas de cultura, transitavam e escreviam páginas de filosofia, de ética, de cultura das mais altas. E ele chega a reunir e dialogar, inclusive por correspondência, com mais de 1000 médiuns diferentes, interrogando e elaborando perguntas que fazia repetidamente a vários médiuns, a vários espíritos que se comunicavam para ter um consenso, para não se tratar da resposta de uma opinião isolada, porque ele mesmo vai dizer: se
se os espíritos são os homens que viveram na terra, há espíritos que não sabem muito mais do que nós. Há espíritos que são ignorantes como todos que são sábios. Não se deve acreditar na palavra isolada de um espírito como sendo a verdade total, porque ele também pode estar com seus preconceitos, com seus equívocos. Através de um consenso é que teremos uma ideia do que é geral e consensual no mundo espiritual, e não opiniões isoladas. A partir daí, ele faz um trabalho qualitativo e quantitativo. Um trabalho notável que sintetiza as propostas da ciência na época e apresenta uma obra notável em que ele faz perguntas variadas, sintetiza de alguma forma o conhecimento humano, e essas almas invisíveis dão informação, passam orientações, escrevem, comunicam-se, até que em determinado momento um espírito se manifesta através da senhorita Jafé, que diz a ele se tratar de um amigo pessoal: sou um amigo seu, chamo-me Zéfiro. Sou teu amigo ao longo dos séculos. Estivemos juntos em várias encarnações, desde o século II a.C., quando tu eras o meu sacerdote, o meu chefe da nossa religião, era o nosso orientador espiritual, éramos druidas. Tu eras sacerdote druida, nós éramos vegetarianos, reencarnacionistas, pregávamos a paz, a fraternidade, e o teu nome na época era Allan Kardec. E ele achou o nome Allan Kardec curioso. Vai adotar aquele pseudônimo, para que as pessoas não confundissem, penso eu, não confundissem a obra que ele estava agora publicando com a sua capacidade de educador, de pedagogo, que já era conhecida. E ele queria que as pessoas buscassem a obra pelo conteúdo e não pelo seu nome famoso, pelo ser a sua personalidade, que já tinha uma certa projeção, para não confundir, porque ele afirmava que aquelas informações não eram suas, não vinham da sua cabeça. Tinha coragem de dizer que era dos espíritos aquela informação, aquela mensagem. E é a partir desse momento que se firma uma nova mentalidade. Quando ele chega, aproximadamente às 10h30 da manhã, na livraria Danti, ele entra e cumprimenta a senhora Melânia e o seu filho mais velho, e pôde se recordar da oportunidade quando ele elaborou a obra, a primeira edição, os originais, e entregou pessoalmente ao seu amigo Danti, que prometeu ler. E ao ler a obra, ficou tão emocionado que disse que pagaria o preço que fosse para publicar, para divulgar, chegando a dizer: nesta obra estão os destinos da humanidade no futuro, porque ela sintetiza a sabedoria universal. Vou me empenhar ao máximo, embora as perseguições, não vale a pena lembrar que à época havia as perseguições ao regime de Napoleão III, a ponto de Victor Hugo ser exilado, porque as suas obras constituíram, para a interpretação das autoridades da época, uma ameaça ou uma crítica ao governo francês. Qualquer obra ou qualquer informação que o governo francês pudesse interpretar como sendo uma crítica à estrutura sociológica e política, o indivíduo poderia ser exilado, ou poderia ser preso, ou até ser morto, ser assassinado. E ele sabia que aquelas informações poderiam causar confusão, poderiam causar perturbação, mas mesmo assim prometeu em palavra empenhada, na frente da sua mulher, da sua esposa, que iria publicar aquela obra. Mas nesse ínterim, ele faleceu. A senhora Melanie, ouvindo a palavra do marido, palavra empenhada, prometeu também divulgar a obra, mas porque o seu filho mais velho era contrário totalmente à publicação, porque na época havia várias obras, algumas obras inclusive supersticiosas, vulgares, fanáticas, a respeito de comunicação de espíritos, a respeito de mediunidade, obras de conteúdo duvidoso. E é uma época que o materialismo estava na moda e que as críticas à religião, à espiritualidade eram muito ferrenhas. O filho do senhor Danti, também da senhora Melânia, se colocou em uma posição totalmente contrária à publicação daquela obra. Mas ela se recorda do marido, lê a obra primeiro, e ao lê-la se emociona também. E vai levar em uma correspondência onde os originais estão dentro, com uma informação urgentíssimo,
enviando para a cidade de Saint-Germain-des-Lacs, que fica mais ou menos a 300 quilômetros a oeste de Paris, onde havia uma casa de impressão para se imprimir aquela obra, para publicá-la, e deveria chegar com as primeiras carroças, as primeiras obras, os primeiros números, que deveriam totalizar mais ou menos 200 livros, um número modesto para os padrões atuais, mas grandioso para a época. E ele teve a oportunidade de ver a senhora Melânia colocar os livros na prateleira principal, retirando inclusive algumas obras famosas da cultura mundial para ficar estampado. Um deles ficou do trajeto para que todas as pessoas passassem e pudessem ver aquela obra. Aquela manhã, no sábado, 18 de abril de 57, havia uma movimentação diferente na livraria da Antigo. As pessoas passavam curiosas. Não foi à toa que a obra foi esgotada e logo veio a segunda edição. Tal a curiosidade das pessoas na época a respeito daquelas informações novas. As pessoas passavam, o professor Rivaio, Allan Kardec, estava emocionado. Encontrava-se profundamente sensibilizado. Ele se recordava de uma comunicação que o Espírito de verdade havia dito na Sociedade Espírita de Paris, em determinada ocasião. O machado já despencou. E esse machado é o progresso, que fere o orgulho daqueles que se colocam contra e arrasta as multidões que estão resistindo a ele. É inevitável, Rivaio. Tu és um instrumento do progresso. Nós estamos contigo assessorando, porque as almas dos espíritos nobres sempre assessoram as pessoas bem intencionadas, as pessoas de bem. E ele, com seu caráter humilde, modesto, pergunta: mas será que eu tenho capacidade de levar adiante? Será que eu tenho condição? E se eu fracassar? E a voz espiritual angélica responde: se você fracassar, nada está perdido, porque Deus não repousa toda a sua missão ou toda a sua obra na cabeça de um ser humano. Se você fracassar, outro virá reencarnar e fará no seu lugar aquilo que você não fizer. Mas você sairá vitorioso e com consciência feliz e em paz, se conseguir levar adiante a obra mesmo com os espinhos, com as críticas, com as perseguições. Terás a própria vida ameaçada, a segurança, o prazer pessoal, as horas de repouso. Mas tudo isso, se fizeres com bom ânimo e com correção, tu serás recompensado quando chegares aqui, além da vida física, na imortalidade, que é o nosso grande lar. Essas informações sempre vibraram na sua memória, e ele há de se lembrar de tudo isso quando uma personalidade famosa da cultura francesa entra, curioso. Tratava-se de Nicolau Camille Flammarion, o astrônomo francês que com 16 anos já se tornou diretor do Observatório Astronômico de Givenchy. Esse menino precoce que amava as estrelas, que se emocionava e que já cogitava na época dele a possibilidade de vida fora da Terra. Já havia publicado uma obra a respeito. Ele vibrava com isso. Ele adentra-se na livraria, percebe a movimentação daquela obra nova, pega um dos exemplares, começa a compulsar, e vai dizer ele mais tarde: eu abri ao acaso, entre aspas, no item da pluralidade dos mundos habitados, onde há uma informação que os espíritos dizem: os corpos são compatíveis aos meios em que eles vivem. Da mesma forma que os peixes conseguem ter um sistema respiratório capaz de fazê-los respirar dentro d'água, e que se nós não conhecêssemos os peixes, nunca poderíamos imaginar que há seres vivos que conseguem respirar dentro d'água. Há organismos compatíveis com os mundos, mesmo aqueles mundos que estão afastados do nosso Sol, que tem outras fontes de calor, que tem outras fontes de eletricidade. Essa informação deslumbrou, porque parecia que ele já sabia disso, mas nunca alguém havia estabelecido de maneira tão clara. E ele olha aquela obra, olha o autor, o nome do autor, e pergunta a senhora Melânia de quem é que se tratava, quem era aquele Allan Kardec. E ela disse: trata-se do professor Rivaio, que adota o pseudônimo de Allan Kardec. E o senhor está com sorte, porque o professor Rivaio está aqui na livraria agora. Ele, emocionado, aperta a mão do pedagogo francês, em uma amizade que começa ali e que não vai ser interrompida ali com a morte. Porque a partir dali, Flammarion se torna espírita militante, desabrocha uma sensibilidade paranormal,
na obra A Gênese, a quinta obra da codificação kardeciana, ele vai colaborar como médium em um dos capítulos mais difíceis e complexos da codificação da doutrina espírita, Uranografia Geral, onde através dele, como médium, o espírito Galileu Galilei volta no mundo espiritual para falar das galáxias, dos cometas, em uma linguagem de física moderna, em uma linguagem de física atual, fala dos astros, da lei da gravidade e de todas as manifestações que na época a ciência estava ainda engateando. Nicolau Camille Flammarion, mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, portanto, no dia em que os despojos de Allan Kardec, que ele desencarnou em 31 de março, os despojos de Allan Kardec vão ser sepultados no cemitério de Montmartre, mais tarde, um ano depois. Esses despojos vão ser transferidos para Père Lachaise, que é um cemitério conhecido das pessoas famosas que viveram na França. Mas ali em Montmartre, no discurso, vários oradores, vários palestrantes fazem discursos a respeito de Allan Kardec. Entre eles, Flammarion, que faz um discurso emocionante, todo ele que está colocado em obras póstumas. Quando, entre várias colocações, ele vai dizer, da mesma forma que os raios do sol nós não percebemos, mas eles nos penetram, os raios infravermelhos, os ultravioletas e assim por diante, nós não percebemos, mas eles nos aquecem. Da mesma forma, mestre Allan Kardec, nós não percebemos você aqui, mas sabemos que tu estás aqui. Vela por nós. Eu quero dizer, senhoras e senhores, disse ele, que Allan Kardec não era apenas um homem inteligente, era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Era tão bom senso ele que preferia rejeitar 10 verdades considerando mentiras do que aceitar uma mentira como verdade. Ele tinha prudência, o bom senso, o cuidado de só publicar uma informação quando aquela informação foi realmente confirmada. Era o seu pudor, a sua prudência. E vai dizer mais tarde, não te dizemos, no final do discurso, não te dizemos adeus, mas ao revoar, até breve, porque logo mais estaremos juntos. Era, portanto, um discurso emocionado de um amigo e ao mesmo tempo de um espírita militante, entre outras personalidades que também ali se emocionaram, como Alexander Delany, o grande médium também de Allan Kardec, pai do futuro Gabriel Delany, o extraordinário engenheiro e cientista do Espiritismo. Presente também fala da emoção que foi ler o livro dos Espíritos. Esta obra magnânima que sensibiliza a cultura mundial. Mas depois de Flammarion despede-se, chega uma senhora em um transporte, em uma carruagem que passa. Tratava-se de Aurora Dauphin, a notável esposa de Frédéric Chopin, o célebre pianista e romântico, conhecida com o pseudônimo de George Sand, o pseudônimo masculino, porque ela era uma das primeiras feministas, chegava a escandalizar as pessoas entrando no café de Paris, que era proibido mulheres entrar, entrava de chapéu, fumando charuto ou cachimbo, escandalizando a cultura, adotava o pseudônimo masculino para escrever os periódicos da época com a sua inteligência privilegiada, para demonstrar que a inteligência não é apenas exclusiva do sexo masculino, que as mulheres também têm inteligência, que possuem, e que aquilo era um preconceito, e ela tentava escandalizar, chocar o preconceito contra a mulher, uma das primeiras feministas. Essa notável senhora, que na época, senhorita, parou a carruagem e perguntou a alguém, quando viu o professor Rivaio, de quem ela era amiga, ali presente, que se aproximou dela para cumprimentá-la, e ela perguntou, professor, o que é que está acontecendo? E ele diz, eu acabo de publicar o Livro dos Espíritos. E ela disse, mas de que se trata essa obra? Das relações que existem entre o mundo espiritual com o mundo material. Ela ficou pálida, diz ainda Canuto de Abreu, levou a mão ao peito e disse, eu sei também disso. Eu sei, porque eu mesma tenho sido vítima de comunicações com chamados mortos. Em momento de reflexão e de escrita, quando escrevo meus artigos,
eu agradeceria muito a você que me mande um exemplar por correspondência, porque eu não posso parar agora. Mande-me, por favor, um exemplar. Aliás, um não, 2. Um para mim e um para meu amigo Vitor Hugo, que mais tarde se tornou espírita, e o seu filho Carlos Hugo se tornou médico psicógrafo, recebendo várias mensagens psicográficas, inclusive de um poeta inglês, Lord Byron. Essa senhora vai ouvir de Allan Kardec ele dizer: agradeceria muito que a senhora lesse a obra e depois comentasse, desse as suas considerações. E ela vai ler a obra, mas não vai comentar absolutamente nada. Graças ao seu cuidado, porque o seu nome está envolvido em certos escândalos. A imagem que as pessoas faziam dela era uma imagem muito difícil, muito perturbada. E se ela se pronunciasse em favor daquela doutrina que acabava de nascer, talvez houvesse mais críticas e mais confusões. Então ela permaneceu discreta, mas mais tarde vai publicar uma série de livros sobre reencarnação. É, portanto, a grande mensagem do Livro dos Espíritos. Essa obra notável que sintetiza na época caracterizada pelo iluminismo francês, que mais tarde desembocou no positivismo de Augusto Comte e mais tarde abriu espaço para o materialismo do Manifesto Comunista com Karl Marx, o materialismo histórico, o materialismo dialético, a ponto dos grandes cientistas chegarem a dizer: a alma é um suor do cérebro, é uma sudorese do cérebro. Não existe alma. Existem coisas cerebrais que nós dizemos que são almas, mas são fenômenos cerebrais. Da mesma forma que o rim secreta a urina, que a bilis é uma segregação do fígado, da mesma forma devem haver segregações do cérebro que parecem fenômenos espirituais, mas não são. São fenômenos histéricos, esteropata, esquizoides, esquizofrênicos, alucinatórios. Eram essas colocações. E Allan Kardec vem com o Livro dos Espíritos, respondendo de maneira científica e lógica cada questionamento que a ciência da época estabeleceu no materialismo. O Livro dos Espíritos, dizem os estudiosos, é tão bem estruturado que são 4 partes. A primeira parte, Deus e as causas primárias. A segunda parte, o mundo espírita ou mundo espiritual. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Cada parte desta obra daria origem a uma outra obra. Porque, por exemplo, da segunda parte, o mundo espiritual, sairia o Livro dos Médiuns, que é o compêndio para nós contactarmos o mundo espiritual de maneira segura. Da terceira parte, das leis morais, onde se fala da ética divina, do que é os padrões da ética cósmica, vem e surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, já que para os Espíritos a ética cristã é aquela que mais sintoniza e mais perfeita expressão dessa ética divina, dessa lei cósmica. Mas da quarta parte, das esperanças e consolações, onde Allan Kardec vai falar a respeito da vida futura, dos sofrimentos além da morte, ou da felicidade, dos prazeres além da morte, do que é que esperam de vida após a morte, surgiu o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, onde vão ser examinadas várias questões da teologia, o inferno, o purgatório, o céu, o limbo, o diabo, os demônios, os anjos, os serafins, as várias questões que a teologia de todos os tempos debateu. E da primeira parte, Deus e as causas primárias vai dar origem à Gênese, que é o trabalho a respeito de criação do universo na visão dos Espíritos, a origem do universo, e algumas passagens controvertidas do Evangelho de Jesus, que agora, homem maduro que ele era, experiente no contato espiritual, os Espíritos já podiam interpretar e ele já podia assimilar aquelas informações. Uma obra que dá origem a 4 obras, que constitui essas 5 obras, o Pentateuco básico da doutrina espírita, as chamadas obras básicas, de onde saíram os conceitos básicos da doutrina espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos já há um desafio, porque Allan Kardec já começa criando uma palavra nova. Ele diz: para ideias novas surgiram palavras novas, para evitar diversos significados envolvendo a mesma palavra. Daí porque o termo espiritualismo, espiritualista, já está tão desgastado que é usado muito. Por isso eu proponho espiritismo
e espírita ou espiritista para aquele que sintoniza com o espiritismo, para um conjunto de ideias novas. E ele vai dizer: o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as relações que esses espíritos estabelecem com o mundo material. Mas é uma filosofia porque responde quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui, porque eu sofro as velhas questões filosóficas. Mas também é uma religião, porque tem os elementos básicos de todas as religiões: Deus, a prece, a ação do bem, o melhoramento pessoal. São, portanto, conceitos de qualquer religião, embora não seja uma religião no sentido sacerdotal, no sentido ortodoxo, porque não tem sacerdotes, não tem hierarquias, não tem dogmas, não tem posições, não tem rituais, mas é uma religião no sentido filosófico. E ele, então, estabelece 3 dimensões básicas e princípios básicos que podem caber numa palma de uma mão: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Se o indivíduo acredita, concebe esses 5 itens, ele é espírita. E tem um 6º item, que é uma consequência desses 5, que é a crença e a vivência no Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Porque é a consequência de todas essas informações, uma vez que as almas dos espíritos voltam para dizer como estão e como devemos nos comportar aqui para essa viagem que é inevitável, preparando-nos para a imortalidade. É essa a tarefa do Espiritismo: nos preparar para essa viagem, porque todos estamos caminhando para isso, para a desencarnação. E é por isso que estamos sendo treinados para ter uma ideia: qual é o sentido da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que eu preciso fazer para esse futuro? Quem é que não se preocupa com o futuro, vai dizer Allan Kardec? Todos nós. Ele vai chegar a dizer: quem é que não trabalha a vida toda para chegar à determinada idade e ter descanso merecido e poder agora desfrutar e poder agora ter a sobrevivência garantida pela remuneração, a aposentadoria, louvado seja, os seguros que a gente faz, seguro de vida, seguro de desemprego, mas só não faz seguro de espiritualidade, porque esse é um lugar definitivo. Nem sempre, necessariamente, nós vamos passar a chegar nessas etapas onde precisaremos gozar dessas etapas, porque podemos desencarnar antes, mas ninguém deixa de ser previdente, de investir dessa natureza. Mas sabemos que vamos desencarnar. Eu não sabia que morreu. Quem é que não sabe? Todos nós sabemos e somos preparados. Então o Espiritismo vem nos propor uma doutrina alegre, otimista, rica de ideias comportamentais, baseada no autodescobrimento do indivíduo. Porque quanto mais ele se descobre, mais ele é feliz e ele pode mudar aquilo que embaraça o seu progresso. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos já há uma sabedoria: quem é Deus? Todos os filósofos, pensadores, teólogos sempre perguntaram quem é Deus. E na pergunta já está o conceito humanizado de Deus. Porque o verbete quem significa o homem que. Então já estava dizendo na pergunta que Deus era homem, que Deus era humano. Allan Kardec pergunta que, não era nem o que é Deus, porque o dá a ideia de singular, Deus poderia ser plural. Que é Deus. E as vozes espirituais respondem a respeito do absoluto. Como é que a gente pode definir algo que é indefinível? Limitar algo que é absoluto. Restringir, como dizia Buda, somente o espaço, o infinito e Deus. Pode entender Deus, o espaço e o infinito. São conceitos abstratos que nos escapam à nossa mente. Mas os Espíritos respondem dando uma ideia notável, sem restringir. Dando uma informação extraordinária. Deus é a inteligência do universo e a causa primeira de todas as coisas. É a causa incausada. O Criador incriado. O gerador que não foi gerado. A causa inicial que deu origem a tudo. A toda a matéria, todas as expressões que existem. Sem, portanto, limitar. Que notável. Mais tarde, Albert Einstein, depois da sua teoria da relatividade, vai publicar uma obra na qual ele diz, ipsilíteris, depois de ser materialista, de me tornar ateu, chego à conclusão, examinando o universo e a física, que fora do universo existe um poder pensante e atuante, que ao mesmo tempo que penetra o universo, está fora dele.
Notem que colocação. Um poder pensante e atuante, inteligência suprema do universo. Mas que, embora preencha todo o universo, está fora dele. Causa primária de todas as coisas. Quem lê essa colocação de Einstein parece que ele leu o livro dos Espíritos. Que ele conheceu a informação, porque em outra linguagem ele fala a mesma coisa. O livro dos Espíritos é tão notável que ele vai falar a respeito de Deus, Humberto de Campos Espírito, através das mãos abençoadas e autorizadas de Chico Xavier. Escreve uma mensagem que Allan Kardec, quando foi pensar na primeira pergunta que ele ia colocar no começo da obra, ele fica pensando, passa pela cabeça várias áreas, a ciência, a fundamentação científica, a filosofia, e diz Humberto de Campos que um ser espiritual venerando, assessorado por uma equipe que o acompanhava, aproxima-se de Allan Kardec e diz-lhe no ouvido em forma de inspiração: começa com o autor do universo, começa com a origem de tudo. E ele faz a pergunta: que é Deus? E, portanto, a base de todo o edifício que ele constrói de maneira filosófica, realizando a ideia de que há um Deus em nós, que mais tarde ele vai perguntar no mesmo livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Portanto, Deus está dentro de nós através da consciência. Hoje, no século 20 e 21, vemos o Dr. D. Hammer, na genética, dizer que há um gene chamado VMAT2, responsável pela crença religiosa. Daí porque a ideia da religiosidade está presente em toda a história. Sempre houve religiões e religiosos e religiosidade. As posturas céticas sempre foram casos isolados, porque há uma tendência nossa que nos propele a religião, a semelhança das flores, que elas abrocham na direção do sol, e que, através da fotossíntese, experimenta esse fenômeno do heliotropismo, da atração à luz solar. Nós também temos o deotropismo, a atração do psiquismo em direção à divindade, de onde nós saímos. Então é, portanto, uma herança que é de nós, que de Hammer vai dizer: crer é genético, nós temos a tendência a crer. Agora, a religião ou a falta de religião é social. É uma necessidade que nós temos. Então, essa ideia tem sido colaborada e confirmada no século XX e no século XXI. Francis Collins, recentemente, uma das maiores autoridades em genética humana, o pai do famoso projeto Genoma Humano, declarou emocionado que, embora conseguiu desconstruir várias superstições religiosas e conseguiu ver as cadeias de genes e dos cromossomas, ele, ao invés de negar Deus, se deslumbrou ainda mais admirado pela sabedoria divina, onde através da cadeia do DNA, ali está toda a evolução nossa. Desde os primeiros aminoácidos, dos coacervados, do DNA, que a partir dali dá origem a todos os organismos. Se desaparecesse tudo na Terra, toda a vida na Terra, e ficasse apenas o DNA, um aminoácido, uma partícula desse infinitesimal, daqui a alguns bilhões de anos, toda a vida estaria reconstruída. Por quê? Diz ele, porque há uma sabedoria interior. E essa autoridade da genética diz: o fato de nós sermos cientistas não nega a existência de Deus, pelo contrário, estamos caminhando na direção da compreensão de uma sabedoria maior. Não Deus que está sentado, velhinho de barbas brancas, que está cochilando desde o sétimo dia da criação, que está aposentado compulsoriamente, e que não faz mais nada, a não ser nessa preguiça, inativo. Não esse Deus que nós criamos ao longo dos tempos, mas um Deus que tem uma força cósmica que formata o universo, que organiza todo o cosmos, e que só através dessa expressão que nós compreendemos, no item 23 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é o Espírito? E as vozes respondem: princípio inteligente do universo. Ora, se os Espíritos dizem que há um princípio inteligente do universo, há princípios que não são inteligentes, que são materiais, que não são intelectuais. Axel Virchow, na década de 50 e 60, esse notável astrofísico vai declarar na NASA, que descobriu o Espírito, que da mesma forma que temos a força nuclear fraca, a força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade, e existe uma outra força que ele chama de Espírito, só que essa força é uma força inteligente, princípio inteligente do universo. E ele vai dizer: o Espírito tem uma psicologia
e tem uma fisiologia, segundo os padrões da física quântica, uma fisiologia quântica, portanto energética, vibratória. São, portanto, esses estudiosos da ciência estabelecendo a ideia de que o livro dos Espíritos tinha razão. Vai dizer mais tarde, os grandes estudiosos da filosofia da ciência, que os 4 acontecimentos mais importantes são da história da ciência. O primeiro deles, quando Nicolau Copérnico consegue demonstrar que a Terra não é o centro do universo, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Mas Allan Kardec, com todo respeito, falava da pluralidade dos mundos habitados. O segundo acontecimento mais extraordinário da ciência é quando Charles Darwin apresenta a teoria da evolução. Mas Allan Kardec, antes de Darwin, 2 anos antes, em 1857, que Darwin publicou em 59 a sua teoria da evolução, já falava da evolução material dos bióticos e da evolução espiritual. O terceiro acontecimento é quando Sigmund Freud apresenta a psicanálise, a ideia das nossas tendências instintivas, da nossa natureza inconsciente, do nosso lado ancestral, do nosso lado animal, instintivo, que há dormindo em nosso inconsciente. Mas Allan Kardec, antes dele, já falava que existe uma predominância da natureza animal dentro de nós. E que quanto mais o homem desenvolve a natureza espiritual, mais ele vai superando a sua natureza animal. Então é a ideia da libido, do inconsciente freudiano, em outra linguagem. Mas o quarto item é quando a genética apresenta as suas conquistas no cromossomos, no DNA. Mas Allan Kardec já falava do perispírito, que modela o DNA, que imprime na genética as suas conquistas, e que através dele que nós conseguimos entender as heranças genéticas, sem o que várias questões da embriologia, da embriogenia, da eugenia, das várias ciências da área, não conseguem resolver, não conseguem solucionar. A doutrina espírita, portanto, caminha lado a lado com a ciência. Aceita aquilo que a ciência comprova, mas vai mais além, estudando aquilo que a ciência ignora, como diz Allan Kardec. Porque o Espiritismo não para onde a ciência para. Enquanto a ciência estuda as consequências, os efeitos materiais, o Espiritismo mergulha nas causas espirituais. Mas, diz Allan Kardec, o Espiritismo vai submeter a ciência e nós devemos aceitar tudo aquilo que a ciência investigar e comprovar, a ponto de, se a ciência provar que estamos errados em qualquer ponto, a nossa tarefa é ficar com a ciência e abandonar aquele ponto, aquele conceito. Felizmente, ao longo dos tempos, cada vez mais temos percebido a excelência da doutrina espírita. E durante esses anos, ao invés da ciência contestar e provar a falsidade dos princípios espíritos, cada vez mais tem evidenciado em favor e tem descoberto evidências, tem identificado propostas em favor das teses espíritas, das teses espirituais. É notável ver Michael Persinger, no mundo atual, neurologista, examinando o cérebro humano com seus aparelhos de tomografia com emissão de pósitrons, de neuroanatomia funcional, e as pessoas submetidas aos seus exames orarem, meditarem, falarem em Deus e determinada área, especialmente vinculada aos lobos temporais, se iluminar, serem ativadas, e ele investigando, mais tarde contactando com um psicólogo e neuropsicólogo, Vilayanu Ramachandran, indiano, esse grande homem da cultura indiana, e vai pesquisar com ele, vai perceber que ali está um ponto vinculado à divindade, a Deus, à religiosidade. E mais tarde esse trabalho foi encaminhado à professora de física quântica Dana Zohar, que investigando a realidade quântica do indivíduo, vai dizer que há uma dimensão interna. Esses trabalhos internos, espirituais, que há uma consciência que regulamenta a nossa vida e que é de natureza transcendental, esses trabalhos vão culminar em uma elite de pensadores, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas, de cancerologistas, de clínicos gerais, que a partir de 1975 vão se reunir em uma equipe fantástica para declarar cientificamente que constataram que somos seres imortais, que sobrevivemos à morte, que a morte não mata a vida, criando um movimento científico chamado Ciências Transpessoais, para investigar a realidade do homem, além da matéria, portanto, trans, além da pessoa, além do ser humano, portanto, de natureza espiritual. O Livro dos Espíritos, portanto,
tem essas colocações. Lendo ele, nós nos deslumbramos, porque percebemos o quanto ele é atual. Embora a linguagem foi usada, uma linguagem da época, e uma linguagem que é uma linguagem com respeitabilidade aos vários níveis intelectuais, e por isso tinha que ser uma linguagem alto nível, embora não seja uma linguagem difícil, complicada, seja uma linguagem elegante, em alto nível, porque ele não podia escrever de maneira vulgar, porque ele tinha que atender às várias camadas, em respeitabilidade inclusive aos pensadores e aos grandes homens da época. É natural que hoje, lendo ele, cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa a mais. Pessoalmente, quando eu comecei a ler, eu fiquei entusiasmado, porque às vezes na explicação da obra, durante uma informação, por exemplo, eu tinha uma pergunta e ficava com uma questão, e a próxima pergunta era a pergunta que eu tinha. Eu disse, meu Deus, Allan Kardec é tão inteligente quanto eu. Ele pensou justamente, só que ele pensou numa época que não tinha internet, não tinha eletricidade, a luz era luz a gás, e ele pensava todas as questões, antecipava inclusive questões que seriam feitas no futuro, de tal forma extraordinárias, que a mim me deslumbra, e eu fico às vezes me perguntando, quem é mais inteligente? Quem elabora a pergunta ou quem faz a resposta? Porque às vezes o sucesso da resposta está na forma como a pergunta foi feita. E Allan Kardec fazia perguntas notáveis, feitas de sabedoria. Aliás, a dialética, desde Sócrates e Platão, é a técnica mais importante, mais eficiente para o aprendizado. A tese, a antítese e a síntese. Era o diálogo. Ele perguntava, os espíritos respondiam, e ele às vezes colocava uma nota e fazia explicações e comentários a respeito da resposta que o mundo espiritual dava. Portanto, era uma colocação dialética, que Marx e a dialética materialista também vai se apoiar no pensamento do materialismo. É notável ver como é bem encadeado, como são bem encadeadas as questões, como tem uma ordem didática, como tem questões desde a antropologia ancestral até a psicologia do futuro, estão ali colocadas de maneira notável, de maneira extraordinária. E certa vez, lendo uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, eu entendi por que as perguntas foram tão bem elaboradas. Diz Joana de Ângeles que Allan Kardec era um daqueles espíritos elevados, era um daqueles espíritos superiores. Era necessário que um deles, da equipe, pudesse se corporificar para poder trazer a mensagem para aqui para a Terra. E reencarnou um dos mais capazes para que o mergulho na matéria não envolvesse a mente em sombras e o esquecimento do passado não desviasse o indivíduo da sua missão. E ele, igualdade de condições, conversava com as entidades espirituais mais sublimes, Sócrates, Platão, Fênelon, Hahnemann, Vicente de Paulo, João Evangelista e outras entidades como Santo Agostinho, que se comunicavam com ele em igualdade de condições. De tal forma que o livro dos Espíritos vem nos demonstrar várias questões. Estudá-lo, examiná-lo é a nossa tarefa. Lembro-me que certa vez o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco falou da sua admiração em relação ao livro dos Espíritos, porque vindo da cidade de Feira de Santana, na época, década de 40 do século passado, as informações não tinham a facilidade que tem hoje, que chegam muito rápidas, e ele, médium, vivendo crises de inquietação que não sabia lidar. A mediunidade acontecia com ele e não sabia muito bem como se conduzir. As inquietações, as oscilações emocionais, as angústias, os mal-estares que ele sentia, os desmaios de que ele foi vítima, às vezes no meio da rua, que às vezes ele experimentava. Ele veio aqui para Salvador para, mais tarde, participar de um concurso e começar a ter a sua atividade profissional aqui na capital, morando na chamada Rua Chile, não a Rua Chile dos ricos da época, era uma outra Rua Chile que era uma espécie de ironia, porque a visão da Rua Chile era a visão das águas, era uma visão bonita, e a Rua Chile dos pobres era um pantanal maravilhoso. Então ele, cuja casa, o quintal, dava para essa Rua Chile miserável, muitas vezes ficava ali meditando, orando, e os espíritos atormentados e atormentadores crivavam ele de aflição, de inquietação, e certa vez, em orações que ele tentava fazer para superar as angústias que passava, os mal-estares, o espírito venerando se aproxima e diz: eu sou Viana de Carvalho,
fui orador espírita aqui no Brasil, vivi particularmente no Ceará. Viana de Carvalho foi um dos maiores oradores, militar na época. Inclusive, algumas áreas do serviço militar eram contra o espiritismo. E quando ele começava a pregar nos lugares que ele ia, os seus superiores tiravam ele de lá e colocavam ele em outro lugar. E ele achava maravilha, porque ele ia em outro lugar e fundava o seu espírita lá. Então ele ia divulgando e se tornou o maior orador espírita da sua época. E disse para ele: eu sou o Manuel Viana de Carvalho, e o seu guia espiritual me designou para ajudá-lo a entender o que está acontecendo com você. Tu és médium. Mas não é necessário, não é suficiente apenas ser médium, é necessário também estudar o espiritismo para compreender. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na época era muito difícil encontrar uma obra. E ele, depois de muito pesquisar, conseguiu uma obra, o Livro dos Espíritos, desgastada, corrompida, gordinha, porque as obras, quanto mais a gente lê, vai ficando gordinho. Então é uma maravilha, porque há livros que são anoréxicos, livros esqueléticos que a pessoa coloca na estante para enfeitar a casa. Então os livros são como os médiums, à medida que a gente vai desenvolvendo a mediunidade, vai ficando gordinho, mas eu imagino que os médiums esqueléticos não têm condição de dar graça nenhuma, naturalmente não estou de volta, em casa própria. Então tudo isso tem a ver com o santo. E ele, então, olhou aquela coisa e disse, e o Espírito disse: leia o Livro dos Espíritos. Quando ele conseguiu, ele pegou e já ficou emocionado. Quando ele foi ver a obra, tinha uma figura. Tinha uma gravura, ele era quase adolescente, era um rapazinho ainda. E ele disse: eu estava acostumado com o guri, o gibi, essas coisas que eu tinha na época. E era tudo letra, esse livro vai me matar. Então era aquela coisa, e o Espírito insistia, ele começou a ler a introdução que eu não acabava nunca. Essa introdução, que era a época, na época, Marx, no Capital, também fez uma introdução que praticamente resumia a obra. Era uma cultura da época, fazer uma introdução grandiosa para definir todos os conceitos científicos que seriam usados na obra. E ele lê aquela introdução, e quando acaba, deu os pulinhos, né? E deu os pulos em algumas páginas, em alguns capítulos, acelerou e leu. Depois que leu, sai. Eu entendi mais ou menos, o Espírito passando assim. E agora o que eu leio? E o Espírito, o Livro dos Espíritos. Você vai ver, esse Espírito sabe que deu outro lado, quem ganhou um pouquinho de certo, sabe como é que. E aí disse, de volta, eu comecei a ler realmente com afinco. Passei de novo pela introdução. Depois da introdução já vem um texto, prolegômenos. Eu já nem sabia o que era aqui. Eu li aqui o que é prolegômenos. O Espírito apareceu, eu perguntei para ele. O Espírito olhou e disse: compre um dicionário. Porque a gente acha que o Espírito é como se fosse um empregado, a gente que vai atendendo, a gente fica com preguiça mental de pensar que é raciocinar. Os Espíritos vão fazer isso, nos estimulam a gente a evoluir. Então, de volta disse: eu com aquele salário apertado, ordenado funcionário público, me programei e comprei um dicionário. Mas a minha experiência, a minha imaturidade era tão grande que ao chegar em casa, quando eu comecei a compulsar, não tinha a palavra prolegômenos. O Espírito apareceu e disse: meu irmão, não tem, eu tentei, mas não tem a palavra prolegômenos. Esse, Divaldo, o dicionário é de má qualidade. Antes de você comprar, veja se tem a palavra. Ele mais tarde economizou mais alguma coisa e comprou outro dicionário. Prolegômenos, introdução ao estudo de uma ciência qualquer. E ele então começa a entender, a estudar. E depois de ler, com afinco o Espírito apareceu. Agora eu li. O que é que eu devo ler? E o Espírito, o Livro dos Espíritos. Mas ai meu Deus, esse Espírito está querendo dar um recado. Desapareceu diante dos meus olhos. Eu li mais afinco, fiz anotações, risquei o livro, etc. E depois que acabou, o Espírito apareceu. E eu disse: agora qual é a outra obra que eu devo ler? O que eu devo aprender mais? Agora que você lê o Livro dos Espíritos, estuda o Livro dos Espíritos. Ele disse: esse Espírito é muito fanático. Que Espírito é esse? Divaldo, se você ler, se você tiver uma vida de 100 anos aqui na Terra, e nessa sua vida você lê periodicamente durante 100 anos o Livro dos Espíritos, você vai ter coisas a descobrir cada vez mais numa obra que sintetiza a cultura e a sabedoria humana. E ele disse recentemente, realmente, tem 100 anos, mas tem quase 80 e poucos, e ele diz: ainda descubro coisas novas, pelo menos uma vez. No dia, eu leio uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos antes de me deitar, para continuar me atualizando, entendendo. São, portanto, questões extraordinárias. E por fim, ele vai dizer que certa vez fez uma palestra num país estrangeiro. E na hora das perguntas, o Espírito Viana de Carvalho já havia dito para ele: tudo o que você quiser saber está no Livro dos Espíritos em Gênesis.
E as obras que vêm depois vêm explicar e vêm desdobrar, mas estão lá. Se você conhecer o livro dos Espíritos, você pode responder qualquer questão, porque o Espiritismo tem informação e tem resposta para qualquer assunto. E naquela plateia de intelectuais, em uma universidade, em um país europeu, com um tradutor, uma pessoa chegou para ele e disse: o que é que você acha das experiências do vácuo? Das experiências do vácuo na mecânica quântica? A ideia do infinitesimal, do pequeno, da mecânica quântica, para se entender o universo, para, através das partículas atômicas além do átomo, encontrar o vácuo e entender o funcionamento dos astros, do macrocosmo, através do microcosmo. O que é que você acha? O que é que os espíritos dizem? E de volta ficou fazendo aquela cara de quem sabia, mas não sabia. E ficou muito triste. Depois daquele evento, o espírito apareceu e disse: o Senhor me falou que no livro dos espíritos existe tudo. Existe tudo, mas não tem física quântica. A mecânica quântica é uma coisa nova. Não há ali. Então como é que eu vou responder? O Senhor me prometeu. E o Espírito disse: eu não tenho culpa se você ainda tem estupidez doutrinária. A culpa não é do livro dos Espíritos, é tua que não estudou ainda direito. Pegue aí o livro dos Espíritos. Ele foi pegar e disse: eu tinha certeza que não tinha nada de física quântica. E o Espírito disse: leia a questão 540. E ele pegou e quando começou a ler, não conseguiu nem ler o final. Tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo ao arcanjo. Porque o átomo primitivo de hoje será o arcanjo de amanhã. Da mesma forma que o anjo de hoje foi um átomo primitivo em alguns tempos atrás. Estava ali a ideia do modelo quântico. E veio ali: agora senta que eu vou te dar uma aula do átomo de carbono. E começou falando do átomo de carbono que está em nós. E que a partir de vários processos de transformação vai naturalmente assumir outras expressões, até que esse átomo de carbono vai constituir estrelas no cosmos e mais tarde voltar por um processo físico hoje explicado para as expressões. Portanto, o átomo que está nas estrelas um dia esteve estruturando o corpo físico da criatura humana. É, portanto, uma ideia da física. Por fim, meus irmãos, a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, vem nos convidar à moral espírita, à moral cristã, fazer o bem, atuar o bem, agir o bem, porque todos estamos caminhando para essa realidade. E dizem os Espíritos: se nós fizermos o bem, se nós praticarmos o dever, desencarnaremos e despertaremos em paz. Porque essa é a proposta da doutrina espírita aqui na Terra. Que adianta os valores do mundo, as glórias, os aplausos, as quinquilharias e as coisas sem valor? Se tudo isso nós vamos deixar mais cedo ou mais tarde. Que adianta tudo isso? Nossas conquistas interiores é que vamos levar, a começar da nossa vida interior atual. Por isso, o Espírito não vem nos convidar a uma vida feliz, uma vida de autoestima, não uma vida religiosa que seja alienada, que seja mística, mas uma vida de amor. E quem ama é feliz. Quem ama despertou para a plenitude. Quem ama está bem. Quem ama diante de hoje é muito mais feliz do que o ser amado. Porque o ser amado pode estar infantil, pode ser uma pessoa ingrata, que recebe e nem reconhece. Mas quem verdadeiramente ama, e o amor não começa, é uma doação, sente-se bem por amar. Então, meus amigos, o Espiritismo ressuscita Jesus em Espírito de verdade. Vem nos confortar, nos consolar e dizer que ninguém morre, que todos sobrevivemos. E o amor daqueles nossos permanece além da morte, onde vamos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Muita paz.